Nessa videoaula, nós iremos deduzir a equação da hipérbole de centro de origem. Eu sou a Aimee e vou começar falando. Eu sou a Luísa. Eu sou a Nicole. E eu sou a Fernanda. Nós teremos que definir que essa hipérbole possui dois focos, o foco 1 e o foco 2. O foco 1 se encontra do lado esquerdo, e por ele estar do lado esquerdo, ele será negativo. Ou seja, a sua distância até o centro do sistema terá que ser negativo. E como ela mede C unidades, ficará do tipo, ela será do tipo menos C para X e 0 para Y. Por outro lado, o foco 2, que fica na direita, por estar do lado positivo, será do tipo C unidades para X e 0 para Y. A única diferença entre esses dois focos é que um será negativo e o outro será positivo. O ponto P, que está destacado em vermelho, ele será o ponto XY, visto que ele andou uma certa distância até o ponto Y e também andou uma certa distância até o ponto X. Bom, segundo a definição da hipérboles, a distância do ponto P até o foco 1 menos a distância do ponto P até o foco 2 tem que ser um valor constante, positivo, igual a 2A. Para isso, quando nós utilizamos a fórmula da distância, ficará da seguinte forma. Abre raiz, abre parênteses, x do ponto P menos da fórmula com o menos c do foco 1 vai ficar positivo, ou seja, vai ficar x do ponto P mais c do foco 1. Fecha parênteses ao quadrado. Somando com, abre parênteses, y do ponto P menos o y do foco 1, o qual é igual a 0. Ou seja, vai ficar y do ponto P menos 0, fecha parênteses, ao quadrado. Menos, abre raiz quadrada, abre parênteses, x do ponto P menos c, fecha parênteses, ao quadrado, somando com, abre parênteses, y do ponto P menos o y do foco 2, que é igual a 0. Ou seja, ficará y do ponto P menos 0 ao quadrado. E tudo isso precisará dar uma constante igual a 2A. Como as duas raízes possuem o número 0, podemos cortá-lo, o que resulta em raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 2a. Agora, nós vamos pegar a raiz negativa e passar para o outro lado da conta, tornando-a positiva. Assim, ficando raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a mais raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Com isso, o que iremos fazer agora é elevar as duas raízes ao quadrado. Na primeira raiz, é raiz quadrada ao quadrado, então nós podemos cortá-la, que resulta em x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, igual a segunda raiz, que por ser diferente, teremos que fazer aquela regra do quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que no caso é a raiz, mais o quadrado do segundo, que no caso é a raiz. Então, a gente pode cancelá-la e cancelar o expoente também, resultando em x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, iremos desenvolver a primeira parte da conta, utilizando a mesma regra que
acabamos de usar, a do quadrado do primeiro, que resulta em x ao quadrado mais 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4a ao quadrado mais 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, mais x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Nessa segunda parte da conta, nós usamos a mesma regra de anteriormente. Do quadrado do primeiro, mais 2 vezes do primeiro para o segundo, enfim, foi isso que nós utilizamos. Agora nós cancelaremos tudo que for possível, então será o x ao quadrado, o c ao quadrado e o y ao quadrado. Então, o 2xc com 2xc torna 4xc. E o 4a ao quadrado nós passaremos para o lado esquerdo da conta, fazendo ele ficar negativo. Então, a conta ficará 4xc menos 4a ao quadrado igual a 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos elevar os dois lados da igualdade ao quadrado, tudo bem? Teremos assim o quadrado do primeiro termo. Então ficará 16x elevado a 2c elevado a 2 vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo, ficando assim 32xca ao quadrado mais o quadrado do segundo, que é 16a à quarta, igual, lembrando que é uma multiplicação, dá 16a elevado a 2 vezes, abre colchetes, elimina a raiz e copia o que sobra. X menos c elevado a 2 mais y elevado a 2, fecha colchetes. A equação pode ser dividida por 16, então é o que iremos fazer. Então sobra x elevado a 2, c elevado a 2, menos 2xca ao quadrado mais a à quarta igual a elevado a 2 vezes o quadrado do primeiro menos o do segundo, mais o quadrado do segundo mais y elevado a 2. Tudo bem? Copiaremos a primeira parte da equação e na segunda faremos a distributiva. X elevado a 2, c elevado a 2, menos 2xc ao quadrado mais a à quarta igual x elevado a 2, a elevado a 2, menos 2xc ao quadrado mais a elevado a 2, c elevado a 2, mais a ao quadrado, y ao quadrado. Observamos que os menos 2xc ao quadrado se anulam. Vamos passar o x elevado a 2, a elevado a 2 e o a elevado a 2, y elevado a 2 para lá, ficando x elevado a 2, c elevado a 2, menos x ao quadrado, a ao quadrado, menos a elevado a 2, y elevado a 2, igual a ao quadrado, c ao quadrado, menos a à quarta, ok? Vamos colocar o x elevado a 2 em destaque, ficando x elevado a 2, c ao quadrado, menos a ao quadrado, menos a elevado a 2, y elevado a 2, igual, deste lado, vamos destacar a ao quadrado, ficando a ao quadrado, c elevado a 2, menos a elevado a 2. Temos que lembrar também do Teorema de Pitágoras. No Teorema de Pitágoras, temos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Trocando por termos, temos que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que quando passamos a para o outro lado da igualdade, teremos que c ao quadrado menos a ao quadrado é igual a b ao quadrado. Ou seja, todas as expressões onde apresentam o c ao quadrado menos a ao quadrado podem ser substituídas por b ao quadrado, ficando assim x ao quadrado, b ao quadrado, menos y ao quadrado, a ao quadrado é igual a ao quadrado, b ao quadrado. Observando a expressão, é possível perceber que ela é divisível por a ao quadrado, b ao quadrado. Na divisão do primeiro termo, que é x ao quadrado, b ao quadrado, o b ao quadrado é cancelado, sobrando apenas o x ao quadrado e o a ao quadrado, ficando x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos
Logo depois, dividiremos o segundo termo, que é o y² ao quadrado. O a ao quadrado é cancelado, sobrando o y² e b ao quadrado, ficando y² dividido por b ao quadrado. Por fim, para a divisão final, teremos que a ao quadrado, b ao quadrado, por a ao quadrado, b ao quadrado, se anulam, ficando o resultado final de 1. Então, essa é a equação reduzida da hipérbole de centro na origem. Contudo, essa equação representa uma hipérbole cujos vértices estão sobre o eixo x, ou seja, o eixo que chamaremos de real. Caso ela estivesse com seus vértices no eixo y, como demonstrado na figura ao lado, a equação se modifica. No lugar do x ao quadrado, colocaremos o y ao quadrado, e no lugar do y ao quadrado, colocaremos o x ao quadrado, deixando assim o x ao quadrado de forma negativa. Se o eixo real é o y, o x ao quadrado fica negativo, e o y ao quadrado ficaria positivo. Com isso, deduzimos a equação reduzida da hipérbole com centro na origem. Nós, ETEC Guaraci Silveira, agradecemos sua atenção.